Se quiser pausar aí, você pausa e comenta. Vou pausar. Quando ele pausar, você pausa aí. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. Sabia? Agora, é interessante. O suicida é o assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Dê pausa aqui, Lucas. Então, aquilo que a gente tinha falado é a questão de que ele morre antes e aí o risco dele matar também as pessoas que estão ao redor dele em função da toda a culpa que vai ficar, deve ser jogada. Ele traz também uma estatística mundial de 4 segundos no mundo alguém tenta suicídio. Olha só. Então é muita gente. A proporção em relação ao Brasil e a Portugal é uma... As pessoas aqui tentam mais e, consequentemente, colocam um ponto final maior. A gente precisa levar em consideração um dado que eu não trouxe, que aqui, infelizmente, é uma população bastante envelhecida. A informação mais recente é de que são 192 pessoas a partir de 65 anos para cima, contra, entre aspas, 100 pessoas de 0 a 14 anos. Então é um dado assim muito. E a maioria das pessoas que colocam um ponto final na vida, nós já tínhamos dito que é de homens e pessoas ligadas não, dentro do envelhecimento, a partir de 65 anos. Prestar atenção. E do ponto de vista regional, mais frequente no Alentejo. Né? Que é mais disperso, há menos população, há menos seja, gente, aquela questão um isolamento, então, sim. Isso. E o desenvolvimento, sim. Isolamento. Antigamente era, agora não sei, mas o Alentejo tinha uma taxa muito alta de suicídio. Sim. Só para avisar as pessoas que estão em casa, a gente tá cortando, pausando o vídeo, porque senão da reutilização eu vou ter que cortar tudo depois, mas depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês que estão em casa, para vocês poderem assistir o vídeo todo de uma vez, porque traz outra mensagem quando assiste completo, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí. Tô clicando aqui, Lucas. Família, o fim olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Quem disse? Eu respeito a sua vida. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine-se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão noturna. Está sentindo seu coração batendo? Então ele pontuou isso, a questão da coragem de fazer, né? Como é que pode isso? Ele reclama antes, você não sabe o que eu perdi, aí ele está dizendo, eu respeito a sua dor, que é só sua, mas vamos ver o que vai, tô liberando aqui, Lucas, vamos ver o que vai ser o prosseguimento. Tá pegando o áudio dele bem? Vamos lá. Parece que vai ficar no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance, as dúvidas que estão surgindo aqui. O suicida não quer. Uma pausa aqui. Quer matar a sua alma. Então, ele liberou. Peraí. Ele fala aquilo que a gente trabalhou em diferentes momentos aqui da nossa conversa hoje, que a questão se ouve. Olha como é que está o seu coração, preste a explodir. Mas independentemente do que você vai encontrar lá embaixo, caso você, óbvio, né, decida fazer isso, dê uma oportunidade para as chances, para as dúvidas que estão surgindo na sua cabeça agora. Ou seja, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente é isso? Será que não tem resposta? Será que não tem nenhuma outra alternativa? Então, ele está buscando levar à reflexão. A princípio da abordagem dele é uma abordagem firme, se joga, não é isso que você está querendo fazer, aí, ou seja, para dar um choque de realidade para a pessoa, né, que levantou essa possibilidade, mas o desdobramento o desfecho é muito positivo. Aí agora ele vai dizer que as pessoas que colocam um ponto final não querem de fato colocar um ponto final. Liberei aqui, Lucas. Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os seus amores.
pulsativos fóbicos. Sensatez para os encantos. Eu preciso. O que é que você vê? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continue a escrever sua história. Estou dando uma pausa aqui, Lucas, para não ficar muito longo. Então, ele reforça aquela questão que a gente colocou, que na realidade a pessoa quer colocar um ponto final não na vida, mas na dor dela, ou seja, no sofrimento dela. E ele vai dizer, eu vendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aí ele vai dizer coragem, vai dizer ousadia, para os tímidos, por exemplo. E para a questão de quem quer colocar um ponto final, ele diz vírgula. Ou seja, até aqui a história não continua, não acabou. Vamos colocar uma vírgula para a história continuar, para prosseguir. Estou liberando aqui, Lucas. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Muito bom. Mesmo quando o mundo desaba, ou seja, apesar do desabar, não acabou. Pode ser diferente. Exatamente. Uma vírgula, um ponto parágrafo, 3 um pontos, novo capítulo. Um novo capítulo, não é? um ponto e vírgula. Ou seja, alguma coisa que abra as portas para prosseguir. Porque aquela tempestade pode ser, e espera-se que seja, momentânea. Ou que a pessoa desenvolva resiliência para ela prosseguir até aquilo tudo passar e ela extrair os aprendizados. Pode ser uma grande oportunidade. Sim, né? sim, uma grande oportunidade de aprendizados, de repensar a vida, a existência, ela mesma, o mundo, tudo. Muito bom, muito bom. Gostou desse corte? Assista aqui o vídeo completo.